Meus irmãos, graça e paz, que o Senhor derrame a sua graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Muito bom estarmos aqui mais uma vez nessa quinta-feira, iniciando mais um culto de adoração ao Senhor. Eu tenho certeza que você tem motivo especial para agradecer ao Senhor por essa semana, por esse dia. Meu desejo nesse momento é que você baixe sua cabeça, que você tenha uma fala com o Senhor nesse momento, agradecendo a Ele por todas as tuas misericórdias, pelas bênçãos, pelo dom da vida, pela família, agradecendo porque Ele tem te dado muito além daquilo que você merece. Se é que você merece alguma coisa, se é que eu mereço alguma coisa. O Senhor tem sido tão bondoso por ter cuidado da nossa casa, do nosso lar, de ter colocado comida à nossa mesa, cuidado dos nossos filhos, nossos pais. E nós precisamos ser gratos ao Senhor por isso. Não estamos aqui em vão. Não viemos aqui somente para ouvir a mensagem através do pastor Paulo, que também recentemente esteve debilitado da saúde, mas o Senhor já restaurou. Então tudo isso é motivo de agradecer a Deus e que você possa render graças ao Senhor. Salmo 116 vai dizer que o Senhor, Ele se inclina para ouvir as nossas orações. Ele ouve de fato as nossas orações. Então, eleve a sua oração a Ele nesse momento, no início desse culto, porque Ele se faz presente aqui nesse local. É a Ele quem adoramos, quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, Deus soberano que está acima de tudo e de todos. A esse Deus que nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É no Teu nome que nós estamos aqui reunidos nessa quinta-feira à noite. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado porque estamos de pé, Senhor. Muito obrigado pela saúde, Deus. Às vezes um pouco debilitado, outros com um pouco mais de saúde, mas estamos de pé. Quantas pessoas, Senhor, pudemos ver ontem naquela ação evangelística dos jovens na oncologia, carentes, Senhor, de saúde. E nós estamos aqui, Senhor, gozando de saúde e tudo isso vem do Senhor. Nosso desejo é que o Senhor continue a nos sustentar. Nós não somos nada sem a Tua mão poderosa sobre nós. Que o Senhor continue, Senhor, a nos fortalecer, a nos agraciar, a ter misericórdia de nós, a cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa vida, Senhor, profissional, da nossa vida familiar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar nessa casa de oração. Muito obrigado pelo privilégio de estar entre irmãos, Senhor, unidos com um único propósito, que é honrar e engrandecer o Teu nome. Tudo que fizermos aqui, tudo que viermos a fazer aqui, a nossa vida aqui é única somente para adorar o Teu nome. É um único intuito, Senhor, do nosso coração e da nossa mente. Não tem outro, não tem outro. Muito obrigado pelo privilégio que temos de ser chamados de filhos de Deus. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Que tudo isso vem do Senhor, é pela Tua graça, é pela fé que temos no Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Agora, como tivemos uma palavra de oração, nós vamos ver aquilo que o Senhor também fala conosco nessa noite, através do Salmos 91. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, o Salmo 91, salmo tão conhecido, e nós vamos ler como comunidade agora nesse momento. Eu começarei com versos ímpares e os irmãos, a congregação, lerão os versos pares. Salmos 91. A palavra do Senhor nos fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal.
Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Mil poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, porque Ele dará ordem aos anjos a seu respeito para que protejam você em todos os seus caminhos. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Meus irmãos, o Senhor está conosco em todos os momentos, seja no momento de angústia, no momento de provação. Ele está sempre conosco. Nesse momento teremos a oportunidade de louvarmos ao Senhor com cânticos espirituais. Vamos nos pôr de pé, vamos adorar o nome do Senhor, vamos dizer o quanto é bom estar na presença dEle, na casa do Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus vem nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado e adorado. Vamos louvar, continuar louvando a esse Deus maravilhoso, dizer o quanto Ele é grande em nossas vidas.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos aos teus pés, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos Aos teus pés, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome Engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. E céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o único de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso melhor louvor. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro toda a minha vida a Ti. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Exaltado seja para sempre o Teu santo nome, Senhor Deus. Pela Tua majestade, pelo Teu poder, Senhor. Pela Tua grandeza e pela Tua misericórdia. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de orarmos juntos, como irmãos em Cristo. Estamos aqui nessa noite para também pedir motivo de oração, algo específico que você tenha, algum agradecimento ao Senhor por algo que aconteceu nessa semana ou vem acontecendo. Então, eu gostaria de oportunizar nesse momento, se você tem algum pedido de oração, por gentileza, fique de pé e externalize o seu pedido nesse momento, para que todos nós possamos orar juntos com você, como irmãos em Cristo, porque é aqui de fato o local que precisamos orar uns pelos outros, tá certo? Então, gostaria de saber quem será o primeiro, porque sempre que o primeiro começa, amém, minha irmã. Pode, com certeza. Amém. Sobre minha pessoa mesmo, meu lado muito bem. Dei 2 domingos, aí eu faltava tudo. Peço orações. Vamos orar. Deus sabe as áreas, né? Sim. Sim. Mais carentes. Então eu já desde já agradeço aos irmãos. Primeiramente a Deus, porque Ele inclina para nós. Né? Ele inclina é muito mais que eu ouvi, né? Com certeza. Eu fico maravilhada quando eu leio na Bíblia essa passagem. O Senhor inclina. Eu até choro, porque Ele inclina mesmo. Verdade. Amém. Vamos orar. Obrigado por compartilhar. Tem mais que compartilhar com o pedido?
Vamos orar também. Pela minha família. Família. Vamos orar também. Pela conversão do meu pai e da minha irmãs. Conversão, vamos orar também. Os melhores de órfãos, crianças. Vamos orar também, meus irmãos. Por nossa nação. Nação. Amém. Quem mais? Acredito que tem mais pessoas aqui também. Família. Família. Pessoal e família. Vamos orar também. Amém, Beto. Vamos orar. Será uma bênção em nome de Jesus. Quem mais, meus irmãos? Tivemos muito pedido pessoal, familiar, conversão, por nossa nação, pelos órfãos. E ontem foi um dia onde nós podemos testemunhar também. Os jovens fizeram uma ação ali na oncologia do USE. E foi uma bênção. Parece que quando vamos levar a mensagem achando que estamos fazendo uma gentileza àqueles que estão lá, na verdade, nós é que saímos, de fato, evangelizados, impactados, porque o Senhor nos derrama a graça sobre nós. Ver tantas pessoas debilitadas, carentes da graça do Senhor, mas às vezes com um sorriso no rosto. Eu vi algumas pessoas lá dentro, e eu pude entrar, eu e mais 4 pessoas, e sorriso no rosto. E eu olhava e ficava imaginando o que se passava na mente, no coração, mas com fé, com sorriso. Então, é por isso que quando eu costumo dirigir o culto, abrir o culto, ou até mesmo orar, é agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de, diante dele, colocar de fato a nossa vida, porque não sabemos o dia de amanhã, certo? Inclusive é o meu pedido de oração também, orar pelo meu amigo, irmão nosso também, Sakai, que hoje perdeu seu irmão, e liguei para ele hoje pela manhã, está enlutado, então orar também para que o Senhor console o coração dele, da mãe dele, da família dele, porque não sabemos o dia de amanhã, mas ele pode chegar para todos. Então nós precisamos entender que o Senhor continua, independente de todas as coisas, soberano. Ele continua no controle de todas as coisas, tá certo? Mais algum irmão deseja? E peço oração pelo pastor Gerson Vilas Boas. A família nos informou que está carecendo das nossas orações. O pastor Gerson é o pastor com maior idade, no ministério. Mas as implicações de saúde fez com que ele já nesses últimos tempos esteja debilitado, está em casa, mas carece de nossas orações. Gerson Vilas Boas. Vamos orar também. Agradecemos a Deus também pela reabilitação, pelo Senhor de volta conosco. Vamos orar pelo pastor Gerson. Pois não, pastor? Sim. Vamos colocar. Meus irmãos, alguns pedidos de orações, então vamos ter um momento específico para nós orarmos juntos aqui, tá certo? Eu vou convidar o diácono Jada, nós vamos orar, Jada. Você vai ter a missão de orar pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias aqui que foram pedidos e colocaram diante do Senhor a sua família, a conversão, a saúde. Então, nesse momento também, o irmão vai ter a oportunidade de orar pelas famílias, tá certo? Eu vou convidar o pastor Martins aqui também. Eu me dei a honra aqui de orar pela nossa nação, pelo Brasil. Vemos tantas coisas acontecendo e precisamos colocar todas elas diante do Senhor. Então, orar pela nossa nação e convidar também o diácono Genildo aqui também para orar. Chega para cá, meu irmão. Vamos orar pela vida pessoal dos irmãos que solicitaram um consolo divino do Senhor, uma palavra do Senhor nesse momento. Nós vamos ter esse período de oração. Então, só oremos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, porque estamos tendo a oportunidade de orar uns pelos outros, de compartilhar as bênçãos, as nossas necessidades, Pai. Pai, queremos colocar nas tuas mãos especificamente as famílias da tua igreja, Senhor. E por família nós entendemos cada componente, cada pessoa, Senhor, os problemas familiares, os problemas que têm abalado o coração dos teus servos, Senhor, seus familiares, pessoas das nossas famílias que ainda não têm uma experiência pessoal contigo, Senhor, que possam ser tocados e possam compreender a necessidade de ter
de te aceitar como Senhor e Salvador de suas vidas, Senhor. Os problemas de relacionamento, Tu sabes o que está passando no lar de cada um, Senhor, em cada um dos nossos lares. Nós cremos que Tu podes intervir, Senhor, e nós esperamos em Ti, Senhor. É da Tua vontade, porque a Tua palavra nos ensina que as nossas famílias sejam um ambiente de crescimento espiritual, de felicidade do Teu povo, Senhor. Por isso que nós estamos colocando nas Tuas mãos. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos prometeu resposta quando as nossas orações estão de acordo com a Tua vontade. E temos certeza que o sucesso e a felicidade das nossas famílias é da Tua vontade, Senhor. Por isso que nós Te oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite, em volta do nome bendito do Teu Filho Jesus. E é em nome dele, ó Pai, que nós Te agradecemos, mas também Te suplicamos pela nossa nação, pela nação brasileira. Esta nação que tanto amamos, queremos vê-la grande, feliz. E Te suplicamos, ó Pai, que o Teu povo possa a cada dia viver na firmeza do Teu Evangelho, a fim de que possamos ver dias melhores, dias de progresso, desenvolvimento e também, Senhor, dias em que a Tua palavra seja pregada em todos os cantos. Ó Deus, que o Teu Evangelho, de norte a sul, de leste a oeste, seja pregado, que a Tua palavra, Senhor, através das Tuas igrejas, do Teu povo, da causa missionária, chegue aos locais mais distantes e também, Senhor, aqueles que estão próximos de nós, que também carecem da Tua palavra. Ó Deus, nós Te rogamos pelos governantes da nossa pátria, Senhor, por aqueles que legislam, por aqueles que têm responsabilidade com a justiça. Meu Deus, que tudo possa ocorrer de acordo com a reta justiça, a justiça que Tu tens declarado na Tua palavra. Mas, Senhor, que isso contribua para o bem-estar da nossa sociedade. Todos aqueles que Te servem e também aqueles que não Te servem, mas que carecem também de serem alcançados pelos benefícios daqueles que governam. Pai Santo, perdoa, purifica nossos pecados e ajuda-nos a viver na Tua paz e na Tua presença. Em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Bondoso Pai, em nome de Jesus, que está presente nesta reunião, porque é no nome dele que estamos reunidos, nós queremos levar até a Ti, Senhor, a manifestação de gratidão trazida pelo Teu servo, pastor Paulo, e também orar em favor do pastor Gerson Vilas Boas, meu Deus, conhecido aqui Teu, muito e desse estado. Também oramos pela enfermidade da irmã Genilda, esposa, meu Deus, do pastor Oséias, a fim de que tanto ela quanto o pastor Oséias, nessa idade que estão, sejam aliviados por Ti, que és o Deus de todas as consolações. Amém. Pai, nós oramos também pelo pastor Gilton, por tudo que ele precisa. Só Tu sabes o que ele precisa, que ele continue sendo muito amado na sua igreja e vitorioso para a glória do Teu nome ali naquela igreja. Eu rogamos pelos 4 pastores da nossa igreja, pelos quais nós oramos todos os dias, meu Deus, pastor Paulo, pastor Cláudio, pastor Flávio, pastor Tijuca, meu Deus, que aqui está presente. Oramos, meu Deus, por essa pessoa acometida de câncer no sangue, como foi dito aqui, e das enfermidades mencionadas, meu Deus, todos que falaram, e o Senhor sabe quais são, porque o Senhor é onisciente. Nós intercedemos por todos e rogamos a Ti que não só façamos aqui, meu Pai, mas que façamos costumeiramente, orando uns pelos outros, como é Tua ordem. E queremos cumprir essa bendita ordem com amor. Retira de nós, meu Deus, em nome de Jesus, de cada um de nós, tudo aquilo que o Senhor não plantou, tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Nós fomos criados por Ti, salvos por Jesus, que somente as virtudes do Espírito Santo habitem ricamente em cada um de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda nós estamos aqui diante do Senhor, intercedendo pela vida do nosso irmão Sakai, da sua família,
Nosso desejo é que o Senhor derrame graça, Senhor, misericórdia, consolo sobre ele, sobre a sua mãe. Um momento tão difícil, a perda de um filho. Senhor, consola o coração dela. Que através disso, Senhor, ela possa ver a tua glória, Deus. Que o Senhor possa, de fato, através dessa dor, ministrar o coração dela, entendendo que só o Senhor pode livrar também dessa morte espiritual, Senhor. Morte física, sabemos que todos nós iremos enfrentar, mas aquilo não é o fim para nós. Que, de fato, Senhor, o Espírito Santo possa derramar, Senhor, o bálsamo consolador sobre a vida dele, Senhor. Nos colocamos também no sentimento de tristeza e angústia, mas cremos que o Senhor continua soberano e no controle de todas as coisas. Nós cremos nesse Deus, Senhor. Então nós oramos, já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Podem sentar. Tempo precioso de oração. E é isso que, de fato, nos fortalece, orando uns pelos outros. Nesse momento, nós teremos a oportunidade também de louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor através de hinos que tanto nos enriquecem também nessa noite. Amados, vamos começar essa parte cantando o hino 7, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso
castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Continuando louvando, vamos cantar o hino Louvamos, número 12. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus homem, no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados, morreste na cruz por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo pra si nos remir, a vida depondo pra si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. Com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador, e exime de culpas o réu pecador. Amém. Pastor Paulo já está vindo tomar o seu posto.
Vamos orar por o Senhor agora nesse momento. Senhor, muito obrigado por ter o pastor Paulo de volta, depois de um tempo debilitado. Obrigado por ter restaurado a saúde dele. Queremos que o Senhor, até no momento de adversidade, esteve com ele. Nós possamos ser abençoados através daquilo que o Senhor já colocou no coração dele nessa noite. É o desejo do nosso coração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Grato, pastor Júnior. Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus por estarmos esta quinta-feira. Grato aos irmãos que oraram por mim. Louvo a Deus. No dia 1º, na segunda-feira, quando celebramos, no dia seguinte, celebramos o culto da chamada ressurreição, né? E no dia 1º eu comecei a sentir o corpo bem debilitado, dores em todo o corpo, dor de cabeça, depois vieram outros sintomas, gripais, de tal forma que só ontem nós voltamos. Ontem já tivemos aqui reunião com o Ministério Diaconal e a gente sente assim, à tardinha, ainda um certo cansaço, o corpo pedindo para deitar. Mas eu estou bem, né? Ainda são, acho que, sequelas. Eu vi de médicos tempo atrás de que um vírus de uma gripe, ele não nos deixa antes de 7 dias. Aí, de um período de 7 a 15 dias, não é? E aí o corpo sente naturalmente essa debilidade nos dias que se seguem. E vamos continuar orando, porque me parece que outros irmãos, não é, estão também acometidos. Hoje se chama virose, mas temos aí outros irmãos, inclusive os irmãos que voltaram, jovens que voltaram para Caruaru, alguns também, ao chegarem lá, ficaram acamados e nós tomamos conhecimento e oramos também por eles. A palavra bíblica nessa noite é sobre o dia mau, e por isso eu convido você a abrir sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 10 a 13. Efésios 6, 10 a 13. O texto diz assim: quanto ao mais, eu lerei em 2 versões. A primeira que eu tenho aqui, a atualizada de Almeida. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem, aliás, toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em outra versão tem a ARA, a revista atualizada: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida nesse momento, e nós pedimos a Tua graça sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o nosso coração, ele agora se dobre diante do Teu poder, da Tua graça, e da Tua palavra. Nós sabemos que ela não volta vazia, que ela alcance o seu objetivo nessa noite mais uma vez. Que o nosso coração esteja receptível, aberto, escancarado, Senhor, para recebermos a Tua palavra e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dela. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta, vale a pena um rápido comentário, carta aos Efésios. Ela foi feita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava
preso, a sua primeira prisão em Roma. Os irmãos vão te lembrar que, no primeiro momento, preso em Roma, ele ficou 2 anos numa casa alugada, em Roma, ali sobre a tutela, sendo vigiado pela guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, uma guarda de elite, composta de cerca de 16 mil soldados. Então, aqueles soldados, eles ficaram ali durante 2 anos. O apóstolo Paulo, ele tinha liberdade de receber gente. Como nós falamos em outro momento, ele pregou o evangelho a todas as pessoas que chegavam ali. Ele tinha liberdade de receber visitas. Ele pregou certamente àqueles soldados que no turno de durante um dia, 4 pelo menos soldados passavam pelo apóstolo Paulo. Tanto é que alguns soldados romanos, eles foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. Então, ele escreve essa carta aqui nesse primeiro momento. E essa carta de Efésios é uma carta prática. Não é uma carta onde ele muitas vezes fez em Coríntio, abrindo o seu coração pastoral. É uma carta prática. Tem teologia e tem prática. Ele, nos 3 primeiros capítulos, uma vez que Efésios é composto de 6 capítulos, não é? Nos 3 primeiros ele coloca a doutrina, ele coloca o ensino. E nos 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, ele coloca a prática. Então, é uma das cartas do apóstolo Paulo com conteúdo prático de fé cristã. Ele trabalha com temas relacionados à fé cristã. E um deles aqui é a guerra espiritual que nós chamamos, ou batalha espiritual. Eu sei que nos anos 90, e alguns irmãos aqui alcançaram, não é? Houve uma ênfase muito grande, se deu uma ênfase forte à questão da guerra espiritual, batalha espiritual. Alguns cânticos nós entoávamos até marchando, não é? Surgiram as chamadas comunidades que fizeram os seus próprios cantos, não é? Quebrando assim, ou trazendo uma inódia, vamos dizer assim, voltada para cânticos chamados cânticos de guerra. Nosso general é Cristo, né? Pelo Senhor marchamos sim. E aí outros que surgiram. E nós sabemos, irmãos, que parece que alguns têm a tendência, sim, de exagerar nesse ponto. É como se tudo fosse uma guerra, não é? Não há um momento de paz, é tudo guerra. E outros chegam no outro lado do polo a dizer, não, está tudo em paz. Não, esse negócio de nós estarmos evidenciando muito a questões de guerra, vendo os ardis do diabo em tudo, isso é exagero. E qual é o correto, irmãos? O correto é nós entendermos que nós vivemos uma guerra diária e constante. E sabemos, sim, que nem tudo provém do diabo, porque existem questões que provêm do ser humano, provém da carne, provém da natureza humana, provém das fragilidades que nós temos no mundo tenebroso, provém do sistema. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para amenizar aquilo que Satanás tem feito. Não podemos nem devemos nos colocar na posição de advogados do diabo. Porque os ardis e a guerra que ele faz é constante e diária. Então ninguém se engane quanto a isso. Hoje você teve luta. Hoje você esteve numa batalha. Saiba você ou não, a sua mente ela entrou em guerra. O seu coração ele foi... pelo menos procurou se atingir, através dos ardis do diabo, o seu coração, a sua vida. Em algum momento, durante esse tempo de vida cristã, você passou dias maus, que nós vamos ver o que é esse sentido de dia mau, e dias de lutas, mesmo ferrenha, em relação aos ardis do diabo. Então, nós sabemos que essa guerra espiritual, irmãos, não é uma ficção, tá certo? O nosso arqui-inimigo, ele é um ser espiritual, nós não podemos ver. Em questões excepcionais, eu vi testemunhos de pessoas que tiveram até as suas próprias visões, que o próprio Satanás, em algum momento, ele se fez se manifestar. Mas nós sabemos que nós não temos como vê-lo com os nossos olhos, visíveis, humanos, limitados. Mas não é por isso que nós vamos aqui dizer que ele não existe. Ele existe e vivo está, e permanece provocando essa guerra em relação a nós crentes em Cristo Jesus e a todo mundo.
E percebemos então que nós precisamos de armas espirituais poderosas em Deus. Não são armas convencionais, são armas espirituais, porque nós só vamos vencer essa batalha com armas espirituais poderosas em Deus para destruir as fortalezas, os sofismas, não é, que se levantam para guerrear contra nós. Então, nesse texto, nós vamos aqui trazer, não é, algumas questões relacionadas a esse dia mau. Como é que podemos enfrentar o dia mau? Como é que podemos lidar com esse dia mau? E o primeiro ponto a se colocar é que nós precisamos, como o próprio versículo 10 diz, nós precisamos ser fortalecidos no poder de Deus. Fortalecidos no poder de Deus. Versículo 10 diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler juntos? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós, irmãos, não podemos. Existe até uma diferença entre poder e dever, não é? Não é que nós não devemos, não. Nós não podemos. Não podemos entrar nessa arena, nessa guerra, numa arena que nós temos. E a arena é a nossa casa, a arena é o ambiente de trabalho, a arena é a vizinhança, a arena são pessoas, a arena é muitas vezes no ministério, dentro da igreja, a arena é dentro dos círculos eclesiásticos, e nós não podemos entrar nessa arena de combate fiados em nossa própria força, irmãos. Confiados na nossa própria força. Ah, irmãos, o crente está fadado a ser derrotado se ele pensa que ele pode enfrentar Satanás e os seus poderes com a força humana que ele tem, ou com a habilidade que ele tem, com os anos de igreja que muitas vezes alguém pode dizer que tem, com as leituras, embora importante é a quantidade de leituras que você faz da Escritura. Não é suficiente, irmãos. É preciso um fortalecimento em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, taxativamente, ele diz: fortalecei-vos primeiramente quem? No Senhor. É em Deus. Busque força de Deus. Deus provém e dá força no Senhor e na força do poder dele. Então esse é um primeiro, irmãos, aspecto que nós não devemos deixar de lado. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Existe um poder que Deus concede àqueles que são seus, para que no dia mau ou em todo tempo nós possamos vencer a guerra que nós travamos e Satanás trava conosco. Não apenas em questões de possessões demoníacas. Porque se você nunca teve como crente, eu peço a Cristo Jesus, o meu Senhor e o seu Senhor, de que você tenha uma experiência com alguém endemoniado. Por quê? Porque muitas vezes ouvi falar e já vi de crentes que têm medo e correm e pensam que o fato de você repreender Satanás na vida de alguém possesso é para alguns. Deus deu alguns dons, entre eles a expulsão de demônios. Não. Se eu sou revestido de Deus, se eu sou alcançado pela graça de Deus, e se eu estou com a vida com Deus, a questão é essa, que muitas vezes se passa vergonha, porque o inimigo conhece a nossa vida. É impressionante, ele não é onisciente, mas ele sabe o que fazemos nos bastidores. Eu já vi líderes envergonhados, porque muitas vezes foram fazer, inclusive, uma questão de expulsão de demônios, e o demônio começou a escancarar a vida dele. Você, vem para mim, você que estava fazendo isso e aquilo. E teve que sair dali para que o vexame não fosse maior. Porque nós sabemos, irmãos, que essa questão da possessão é só um ponto. Porque o ponto maior é quando nós entendemos que se nós nos descuidarmos, nós podemos, assim, ser usados como instrumentos nas mãos do diabo. Assim como um Pedro foi. Se descuidou e o inimigo, através da vida dele, queria tirar Jesus da cruz.
Então, esse é um primeiro ponto, irmãos, a considerar. Sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas o versículo 11 diz que nós precisamos também ser revestidos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Quem lembra quantas peças tinha a armadura? Não vai contar agora em Efésios. Mas eram 7 peças, né? 7 peças. Inclusive 7, esse número é muito significativo. Quando a gente estuda nos seminários, nós temos a disciplina hermenêutica sagrada, trabalha com numerologia. Não é nada voltado para Cabalá, não é essa questão de números, no sentido místico, não. É porque o povo hebreu, o povo judeu, tinha esse foco nos números, a importância dos números. Quando aparecem alguns números na Bíblia, não é em vão. Não é em vão que se aparece 1, 3, 7, não é? Aparece 40, 70, são números significativos dentro da história bíblica. Porque até em números, Deus está no meio deles também. E percebemos que essas 7 peças, irmãos, nós não devemos abrir mão de nenhuma delas. Por isso que o apóstolo Paulo veio e disse: nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Ela precisa vir completa. Todas as peças. As 7 peças. E parece que a gente está vendo o apóstolo Paulo ali, ele rodeado de soldado, né? E ele olhou o soldado ali ao lado dele, quem sabe até algemado junto com ele, ou na porta, ou ao lado dele. E ele começou a ver as peças, não é? Daquela armadura. Por isso que ele delineia tão bem cada peça daquela, até porque também ele era cidadão romano e conhecia. E nós percebemos que só tinha uma forma do soldado romano ser atingido. É quando ele virava as costas para o inimigo. Pode ver que não tem nenhuma proteção nas costas. Porque é uma guerra que deve ser enfrentada. Não é? Vai ser uma redundância, enfrentada de frente. Porque quando viramos as costas, nós podemos ser atingidos. Não é? Aqui nós temos alguns militares, não é? Que serviram, outros que estão na ativa. Quando vocês saíam em alguma missão, certamente colocavam aquele colete para proteger órgãos vitais. Porque poderia até a viatura ser atingida, ser alvejada, poderia até alguma outra parte do corpo ser alvejada, mas capacete e colete protegiam órgãos vitais. Por isso que nós não devemos abrir mão de nenhuma parte dessa armadura. Não deixar nenhuma brecha, nenhum flanco aberto. Aqui, irmãos, para nós, o sentido é de nós não darmos brecha em nossa vida para que nós possamos ser atingidos nessa guerra contra o inimigo. Não permita brechinhas pequenas, mesmo que elas sejam pequenas, quase que invisíveis. Mas nós sabemos que por ali pode acontecer uma catástrofe, uma tragédia na sua vida. Porque nós vamos permitindo que aquela brecha, ela ali permaneça e nós não tapamos, não corrigimos, não protegemos. Então esse é um segundo aspecto a ser destacado. Nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Há um terceiro ponto, nós precisamos ser vigilantes, ainda no versículos 11 e 12. Vigilantes contra as ciladas do diabo. Versículo 11 e 12, vamos ler juntos? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós, irmãos, precisamos ser vigilantes. A atitude de um sentinela, um vigia que não dorme, ele está ali. Eu vi os relatos, irmãos, mais interessantes, não é? De alguém numa posição de vigilância, servindo numa força armada. Ele disse que muitas vezes começava a se beliscar, se auto-beliscar, não é? Para que não pudesse dormir ali naquele posto, para que pudesse ali estar em prontidão, porque era um ensaio, não é? Mas na guerra travada,
não há ensaio. É, de fato, algo que pode ocorrer e pode trazer uma tragédia para o exército e para a vida daquele sentinela. Então, vigilantes contra as ciladas do diabo, as armadilhas do diabo. E armadilha é um negócio, mesmo que você nunca fez uma armadilha, mas a gente conhece todo o ardio, né, que existe, toda a perspicácia, não é? Toda a proposta que existe numa armadilha. Eu lembro do sítio que a família tinha aqui no município aqui do estado, os meninos de lá, os nativos, né, que nasceram ali, nós íamos muitas vezes pegar o passarinho, né? E aí se colocava o visgo da jaca envolvido lá numa vareta, e quando o passarinho pousava ali, só tinha um que não podia comer mesmo. Se eles pegassem, eles soltavam, eu não lembro o nome. Eles diziam, não, isso aqui a gente não pode comer não, né? Então eu queria ser um passarinho desse, que não podia comer. Porque muitas vezes, irmãos, aquele passarinho pousava ali pensando que nenhum perigo tinha. E quando ele ia alçar voo, não conseguia mais, o visgo da jaca o prendia, e ali ele seria, não é, uma refeição junto com outros, muito apetitosa. Hoje, na realidade, confesso aos irmãos, não é, eu não corroboraria com isso. Porque se eu ver o respeito, olha, se você tem uma gaiola em casa com passarinho, não estou falando mal de você, não. Mas eu espero, na visita que eu fizer à sua casa, tá bom? Eu fique longe da gaiola, porque a vontade que dá é abrir para que o passarinho voe, não é? Porque é bom o canto dele, ele solto, né? Embora eu sei e quero respeitar a atitude de cada um. Isso até é um comércio hoje, né, quando feito legalmente. Mas, irmãos, o ardio, a armadilha, a cilada bem feita, a gente pensa que é algo normal, porque parece, mas são muitas vezes armadilhas que nos prendem, nos seguram, para que nós possamos ser destruídos. E o versículo 11 é tão claro quando ele diz, olha, nós precisamos ter essa armadura completa para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. Nós não percebemos, irmãos. Nós não percebemos. Mas o exército demoníaco, ele é muito organizado, assim como o exército celestial. Porque Satanás imita Deus em muita coisa, para o mal. Os planejamentos que eles fazem para pegar a nossa vida, para fazer com que naquele momento frágil da nossa vida, nós possamos ceder. E todos nós temos pontos que são fracos. Nós não vigiamos e nem procuramos tapar. São pontos fracos que o inimigo conhece na nossa vida. E são ciladas que muitas vezes ele coloca e nós precisamos estar firmes contra elas. E no versículo 12, nós temos o texto tão claro do apóstolo Paulo dizendo, olha, não pense que são pessoas, não. Porque muitas vezes as pessoas, elas são apenas instrumentos. Elas são pontes. Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra a gente. Não é contra o ser humano, embora o ser humano, muitas vezes, ele se coloca à disposição do diabo para que a nossa vida, a sua vida, a minha vida, a igreja, ela possa ser atingida, sim. Mas nós precisamos entender que o nosso arqui-inimigo é Satanás, com seus demônios. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer assim, olha, a nossa luta é contra os principados e potestades, são príncipes do mal. São príncipes do mal. São potestades, poderes do mal, contra os dominadores deste mundo cheio de trevas, tenebroso. Inclusive foi um romance, não é, há anos atrás, não sei se ele está sendo editado, mas eu li, ainda acho que no tempo de seminário, Neste Mundo Tenebroso, não é? 2 volumes, muito bem, isso mesmo, 2 volumes. Mas nós sabemos, irmãos, que a nossa luta é
contra esses poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões, o quê? Celestes. Impressionante. Quem lê esse texto aqui precisa voltar o seu olhar para esse termo, nas regiões celestes. Por que nas regiões celestes? Demônio, potestades, poderes espirituais do mal nas regiões celestes. Por quê, irmãos? É impressionante. Aqui os estudiosos chegam a dizer que eles também têm um poder, um certo poder, não um poder total, porque o poder total pertence a Deus, mas eles têm um certo poder, inclusive, nas regiões siderais, do espaço sideral. Ele tem poder. Por isso que vou dizer aquilo que eu penso. E creio, não é? Eu não tenho dúvida alguma que algumas manifestações que existem, não é? Em relação a objetos voadores não identificados, OVNIs, né? Eles podem ser manifestações de seres espirituais do mal, porque, irmãos, até hoje, você pode até divergir de mim, mas até hoje não se foi comprovado vida em outro planeta que não fosse a Terra, que não seja a Terra. Não temos. E olhe que nós temos anos de ciência. E olhe que nós temos um investimento pesado em pesquisa para que se descubra isso. E nós, irmãos, sabemos que esses seres angelicais do mal, não é? Anjos do mal, poderes tenebrosos, eles atuam e podem atuar no espaço sideral. Não quero dizer que tudo é o diabo, não. Mas nós não devemos também ignorar os ardis que ele tem. E aí nós vamos a um outro aspecto, uma outra questão. Para resistirmos o dia mal, é quando ele, especificamente no versículo 13, diz que nós precisamos estar firmes para que possamos resistir no dia mal. E o que é o dia mal? E existe dia mal e dia bom? O dia bom, nós sabemos, podemos perceber na nossa leitura parcial das coisas, que é aquele dia que você talvez não tenha nenhuma contrariedade, aquele dia que você não teve nenhuma chateação, nenhum problema, tudo transcorreu bem, foi uma perfeita paz, não é? Durante aquele dia. E podemos chamar do dia mal, talvez, na nossa leitura parcial, finita, não é? Daquele dia terrível, aquele dia que nós enfrentamos um problema, pareceu tudo bem no início, mas depois veio uma situação vexatória e parece que elas não param em uma só, vem outra e vem outra e vem outra e vem outra e vem uma sequência. Eu até costumo brincar dizendo uma brincadeira que é uma brincadeira séria, né? Que parece que muitas vezes as situações elas se confabulam entre si, os problemas, e eles se juntam. Eles dizem, olha, vamos agora lá atacar por todos os flancos, por todos os lados. Porque você já percebeu? Às vezes as coisas estão indo tão bem e de uma hora para outra acontece o que nós podemos chamar de fenômeno Jó. Um encadeamento, irmãos, de perdas, de dores, de problemas, e parece que é um rolo compressor, e quando a gente pensa que a gente vai tomar um fôlego, vem outro, e vem outro, e vem outro. Então eu quero lhe dizer que o dia mau aqui não é um dia só. Eu preciso dizer ao irmão que o dia mau aqui não é um dia de 24 horas. Aqui é um momento, é um tempo, é uma situação. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, nós precisamos estar firmes nesse dia mau, ou seja, nesse tempo. O dia mau pode ser um dia de um ano. O dia mau pode ser uma situação que eu não tenha o controle. Eu não tenho, mas eu creio que Deus tem o controle. E nesse momento eu preciso entender que, mesmo sendo um momento de dificuldade, eu preciso resistir. Eu preciso permanecer. Eu preciso estar a postos. E dizendo em meu coração e ao meu coração que, de fato, eu estou passando, sim, uma dificuldade, um problema. Porque não adianta, muitas vezes, nós dizermos que vai tudo bem. Não. Mas nós sabemos daquele que, de uma hora para outra,
de um momento para outro. Ele tem o poder, né, o nosso Deus, de transformar esse dia mau em um dia de grande bênção. Porque toda luta, ela tem o seu fim. Ela não é para sempre. Então, precisamos resistir no dia mau. Tem gente aqui que está resistindo o dia mau. E não é um dia só. São dias e dias. E aí nós vamos, irmãos, então, por último, a um último aspecto, que para enfrentarmos esse dia mau, nós devemos não descuidar depois da vitória. Depois da vitória. Veja o que é que diz o versículo 13. Depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, a vitória vem, não é? Louvado seja Deus, a vitória vem. Ela muitas vezes vem de maneira inesperada. Assim como o problema não manda um WhatsApp dizendo, estou chegando, se prepare. Não, às vezes Deus é tão bom que manda os avisos, sabe? Manda e você esteja atento. E muitas vezes Deus, por misericórdia e graça, Ele manda avisos para nós. Ele nos prepara. Ou Ele fala diretamente para você, de alguma maneira, ou Ele usa gente que é gente dEle para dizer a você e lhe alertar. Para que você se fortaleça mais ainda, não é? Mas nós sabemos, irmãos, que depois de nós termos vencido tudo, porque a vitória vem, nós precisamos permanecer inabaláveis, firmes. A ideia aqui é daquele que se mantém numa posição de sentido. Ele está pronto para a batalha. Ele venceu, mas ele não arriou, não guardou as armas. Não, ele está em prontidão. Ele diz, eu venci uma batalha, uma guerra aqui, mas eu estou me preparando porque outra virá. Porque, irmãos, descanso em relação a essa luta, que não é uma ficção, nós só teremos na eternidade. Então, percebemos, irmãos, que nessa peleja não existe o cessar-fogo. O inimigo não chega e vai dizer para você, vou lhe dar um descansozinho aí, viu? Pode relaxar. Não, não existe cessar-fogo. Não existe acordo de paz. Não existe. Em relação à guerra espiritual, ela é constante. Em momentos mais acirrados, é claro, em outros momentos de maior bonança, mas em todos eles, nós percebemos que não devemos nos descuidar. Irmãos, convenhamos, o maior perigo que um crente ou uma pessoa, dependendo de ser crente, pode correr, é quando depois de uma vitória. Porque geralmente depois de uma vitória, depois de alcançarmos o sucesso em alguma área, depois de termos uma grande bênção, nós parece que relaxamos um pouco e nós nos descuidamos, é possível, de algum aspecto. Você quer um exemplo disso? Rápido nas Escrituras? Davi. Pode ver que no momento que Davi estava vencendo, vitorioso, ele começou a dar concessões a si mesmo. Concessões estas que Deus nunca deu para ele. E é tão, irmãos, a coisa é tão séria, que quando ele adultera com Betseba, em vez dele perder aquela batalha, ele vence. Joabe vence. Mas Davi estava sendo derrotado dentro do palácio. Davi estava sendo derrotado dentro dele mesmo. E o inimigo de Davi era ele mesmo e as suas fragilidades e as concessões que ele fez para ele mesmo. E que pagou um preço tão caro, irmãos. Então não há momento mais vulnerável na vida do que depois de uma grande vitória. E o que fazer então, pastor? Não dá nem para celebrar um culto de ação de graças? Porque eu não vou poder me alegrar? Não, irmão, não é isso não. Celebremos as vitórias em nome de Jesus. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós aqui estamos dizendo, o que Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é que depois de uma grande vitória, não nos descuidemos. Não nos descuidemos. Porque as máximas
de quem já me ouve há algum tempo, eu sempre costumo colocar, depois de uma grande prova, vem uma grande bênção, não tenha dúvida disso. Por isso que se você está passando uma grande prova, uma grande luta, louvado seja Deus, né? Porque pode se preparar que vem bênção por aí, né? Vem bênção por aí. Vem, e ela vem muitas vezes de maneira que a gente menos imagina, mas ela chega. Mas também, irmãos, nos cuidemos, porque depois de uma grande bênção, de uma grande vitória, pode vir uma grande prova, pode vir uma grande tentação. José, quanto mais ele crescia, mais se apertava o cerco contra ele. Mas ele não abriu mão. Um jovem que resistiu o dia mau. Que a graça de Deus nos fortaleça, o Espírito Santo de Deus nos dê força para que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para resistirmos no dia mau. Amém, irmãos? Vamos orar? Meu Deus, nosso Deus, aquele que nos dá a vitória diante das lutas, o nosso general, o nosso comandante. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque sabemos que estamos numa guerra, mas a vitória já é nossa, porque assim diz a palavra. Em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, nessa terra, nessa jornada, nessa luta, Senhor, te pedimos, ó Pai, graça sobre nós, para que possamos, ó Deus, fazer a guerra e guerrearmos a tua guerra de maneira maravilhosa, poderosa, com as armas que o Senhor colocou para nós. Faz com que, Senhor, possamos entender em nosso coração de que existe uma luta travada e de que, ó Deus, nós precisamos nos cuidar com toda a armadura de Deus para que possamos sair vitoriosos. Nós, pois, agradecemos, ó Deus, e que essa palavra, ela chegue ao coração dos teus servos nessa noite. Fortaleça, Senhor, aquele que está precisando. Anima aquele teu servo, a tua serva, que está precisando de ânimo, de força, de graça, de paciência, de poder, de unção, de autoridade, Senhor, para resistir no dia mau. E nós, ó Deus, continuaremos rendendo a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é digno. E nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos entoar, irmãos, o último canto e dedicaremos dízimos e ofertas, não é? Enquanto cantamos. Irmãos podem vir aqui ao gasofilácio ou, tendo o celular, vir aqui, não é? Fazer a entrega através do QR Code. Depois de uma mensagem dessa, nada melhor do que um hino de uma marcha de guerra. 579. Olhando para Cristo. O hino da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, não é isso mesmo? 579. Olhando para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus candores vis não podem me atingir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro. Me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor.
vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor na geração eleita. Para os seus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Aleluia. Vamos orar com a irmã Glaê, agradecendo a dedicação de dízimos e ofertas. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, de podermos louvar o teu nome. Te agradecemos pela mensagem, meu Deus, que ela venha, meu Deus, nos alertar para que possamos estar, meu Deus, firmes, para que possamos também estar alertas, para ver, Pai, as ardilhosas coisas que o inimigo faz contra nós, Pai. Proteja a tua igreja, Pai. Amém. Ser com cada um irmão aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, alguns rápidos avisos. É que amanhã nós temos atividades aqui da Terceiridade, à tarde, às 7 a oficina. E no sábado, aqui teremos 3 atividades. Às 17 horas, teremos com Unidos em Cristo, onde a nossa irmã Larissa, que é nutricionista, vai estar falando. O ministério, as pessoas. Não está, como a irmã Ana Ruth diz, não é só, né, Ana Ruth, para o Unidos em Cristo. É para qualquer irmão que queira da igreja participar. Nesse mesmo horário, os homens, tá certo, estarão comigo. Nós temos uma palavra de Deus para você, tá bom? E temos buscado e ainda não gerou totalmente, mas ela no sábado vai estar pronta. Né? Ainda eu estou aí ficando grávido dela, né? Recebendo aos poucos e percebendo aquilo que Deus quer trabalhar conosco no sábado. E também, no sábado, tem uma terceira, pastor Júnior, me lembra aí. Ou são essas duas? São duas, não é? Eu já estou querendo demais. Às vezes aqui tem 3, 4 que eu já estou me acostumando, né? Mas são duas, não é? E no domingo, pela graça de Deus, estaremos aqui, domingo pela manhã e noite, louvando a Deus. Irmãos, eu gostaria de dizer que eu fui muito edificado no domingo passado, tanto pela manhã quanto à noite, não é? E pela manhã, assim, muito emocionante, todo o transcorrer do culto, não é? À noite com o encerramento, com aquela apoteose em missões. Então, assim, acompanhei e fui profundamente edificado, não é? Que Deus seja engrandecido, louvado. E por isso também, irmãos,
nós terminamos a campanha, né? Mas, na realidade, terminamos porque precisamos fechar no domingo passado, mas a oportunidade de você cooperar, se ainda não fez, faça isso no dia 14 ou até o dia 21, tá certo? Para que nós possamos, então, enviar essa oferta para a nossa junta de missões mundiais. Para quem vem dia de quinta, e eu gostaria também de saber se temos algum visitante hoje. Tem alguém nos visitando? Hoje, levanta a mão aí se você está nos visitando. Ou são todos de casa? Todos de casa. Um dever de casa para todos nós aqui. Você dizer como está sendo uma bênção o culto de quinta-feira. Tá certo? Dizer, meu irmão, por que você não está vindo? Porque tem gente que não vem porque não pode ir mesmo. Mas tem gente que não vem porque não está querendo vir, não é? E ele vai vir se você disser, olha, o irmão está perdendo. Venha quinta-feira cultuar conosco, celebrar o Senhor conosco, receber o ensino bíblico que nós precisamos. Então, nas quintas-feiras, incentive, tá certo? Incentive, para que nós possamos aqui ter outros irmãos e eles precisam ouvir. Pode até ouvir depois pela internet, mas aqui, não é? Nesse momento e depois, por isso que também queremos dizer que você está convocado, não é? Convidado, a, em vez de sair por aquela porta, você ir por aqui até a quadra para termos o nosso momento que nós chamamos de momento koinonia, não é? Momento de comunhão, momento de podermos ali degustar, não é? Algo e podermos falar um pouco uns com os outros e antes de irmos às nossas casas. Vamos ficar em pé e com a bênção vamos estar encerrando o culto dessa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o nosso Senhor e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco, a igreja do Senhor, hoje aqui reunido e para sempre. Amém.